Oi, Nono, bom dia. Tudo bem? Nono, vamos hoje começar com a proposta 2 da apostila do segundo bimestre. Então, peguem aí já o material de vocês. É uma proposta bem curtinha, bem tranquila aí de ser realizadas as atividades. Então, a prof quer que vocês acompanhem a aula, já vão resolvendo junto com a prof. E quem não mandou ainda as atividades das aulas anteriores, façam aí, tirem a foto, mandem para a prof, e a prof está então registrando todas essas atividades lá no nosso livro diário, né, para ter então um registro dessas aulas e desses exercícios realizados então aí por vocês. Queridos, vamos lá. A prof vai projetar aí o nosso livro, tá? Quero que vocês acompanhem aí com a prof, então. A proposta 2, ele traz aí o desafio da sumarização. O que que é o sumarizar? O que que significa isso, gente? Sumarizar é a gente criar, então, aí estratégias, é a gente criar aí um meio pelo qual a gente vai fazer um resumo, mantendo somente aquilo que é o essencial. E de que maneira a gente faz isso? Às vezes a gente lê um texto, parece que tudo é importante, tudo é necessário. Mas a gente vai ver agora, aprender nessa proposta 2, que existem sim elementos que a gente pode retirar do texto e manter a ideia principal, manter aí a essência do texto, tá? Então, olha só, na apostila aqui, traz bem explicadinho para a gente, né, o que a gente precisa fazer. Então, para sumarizar, eu preciso apagar ali os exemplos, né? Então, a primeira estratégia é: o texto tem exemplos? Vamos retirar esses exemplos. Então, não preciso disso, vou manter ali a ideia central apenas. O que eu vou apagar também? Explicações, justificativas, sinônimos, expressões de realce. Então, tudo que for ali de exemplificação, de justificativa, eu consigo retirar do meu texto. A terceira vai ser aí o apagamento de argumentos e citações. Também eu consigo retirar ali do meu texto, quando traz lá muitos argumentos, muitas citações, vamos tirar. E quarto é o apagamento então de conteúdo que se pode facilmente a gente inferir aí com base no nosso conhecimento de mundo. Então, tem coisas que às vezes aparecem ali no texto, mas que se eu retirar, é tão lógico, é tão óbvio aquilo que está sendo dito, que mesmo se eu retirar, eu vou conseguir fazer essa inferência, então eu vou conseguir entender aquilo que estava sendo dito ali quando estava ali esse exemplo, enfim, essa colocação, tá? Então, o que a gente precisa manter? Então, veja, são 4 pontos que nós precisamos aprender, então, a retirar, a apagar ali do texto. Mas, então, o que a gente conserva? O que a gente pode manter ali do texto? A gente vai manter todas as informações não resumíveis, né, por serem a essência do texto. Então, a partir do momento que eu tiro eu apago ali, né, os exemplos, eu apago as explicações, as justificativas, os argumentos e essas colocações ali que é tão óbvia que todo mundo sabe, o que vai sobrar então ali do meu texto vai ser justamente essas informações essenciais, tá? Porque a gente está tratando então nesse módulo de resumo, né? Então o resumo é difícil às vezes de fazer, mas com essa técnica aqui que a apostila traz, fica muito mais simples da gente conseguir entender e produzir então esse gênero que é o resumo, certo? Então, olha só, para a gente praticar aí um pouquinho, deixa eu só para eu arrumar aqui. Olha só, a gente vai voltar lá naquele texto sobre o sono na adolescência, que está lá na proposta 1, e aquele texto, quando a gente faz a leitura dele, existem ali algumas frases, né, que eles colocaram aqui para vocês, que tem algumas delas que a gente pode sim fazer essa questão da sumarização, a gente pode retirar algumas coisas, e tem outras que não, né? Tem algumas frases que não vai ter o que a gente tirar. Então, nesse exercício 1, nós vamos fazer isso. A prof vai pedir que vocês acompanhem aí a prof e nós vamos resolvendo juntos, então, esses exercícios e eu vou explicando aí para vocês o que a gente retira e o que a gente mantém ali
então, nessas frases. E aí, depois, quando vocês voltarem lá para o texto Sono na Adolescência, se vocês quiserem riscar lá no texto e fazer a leitura, vocês vão ver que a essência do texto ela se manteve da mesma maneira, mesmo a gente retirando aí algumas questões, tá? Então, vamos lá. A primeira frase, ela diz assim, ó, o sono é uma atividade fundamental para a saúde. Nessa frase, será que tem alguma informação, tem alguma coisa aí que a gente consegue retirar e que vai manter a ideia dessa frase? Olha só, nessa atividade aqui, não tem como sumarizar essa afirmação, não é possível resumir essa afirmação, tá? Por quê, gente? Porque ela é uma frase que ela é sucinta e ela se completa, ela precisa dessa construção para manter a sua essência. Mas tem um pequeno recurso aí, uma pequena mudança que a gente consegue fazer que vai manter também, tá? Essa mesma ideia, essa mesma lógica aí dentro dessa frase. Se a gente tira aqui, ó, uma atividade, se a prof excluir aqui uma atividade, a frase também vai manter o mesmo sentido. Então, ó, o sono é fundamental para a saúde. Então, eu tanto posso aqui, nessa manter o sono é uma atividade fundamental para a saúde, ou eu posso tirar uma atividade, tá? Então, é uma frase aí que a gente precisa manter as informações, né, para conservar então aí a essência do texto, tá? A segunda, na letra B, ela diz assim, ó, as mudanças sociais também interferem na qualidade de sono dos adolescentes, ou seja, por conta do início de uma vida social, os jovens dormem menos. Então, olha só, o que que a gente poderia fazer aqui nessa frase para sintetizá-la? Desde ali de ou seja, então a gente poderia tirar toda essa explicação aí, seria possível a gente retirar quando a gente fosse resumir o texto, tá? Então, é uma explicação de que as mudanças sociais também interferem na qualidade de sono dos adolescentes. Ponto, gente. Por quê? Porque eu já estou falando dessa vida social. Eu já estou falando ali, ó, que vai haver uma mudança social, né? Então, nessa mudança social aí, vai afetar então a qualidade do sono. Então, desde ou seja, vocês podem retirar tudo ali até o ponto final, tá? A letra C, ele diz assim, ó, a glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos tais como smartphones, laptops, tablets, TVs, computadores. O que que a gente pode excluir aí, gente? A gente pode excluir todos esses aparelhos eletrônicos ali, ó, tá? Então, tais como, a gente pode excluir tudo isso aí. Então, ficaria nosso resumo dessa frase: a glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos. Ponto, tá? Então, todos esses exemplos a gente poderia retirar tranquilamente quando fôssemos fazer então aí o resumo. E a última, então, a letra D, diz o seguinte, que a privação de sono provoca irritabilidade. Quem dorme pouco se sente irritado. Então, olha só, essa segunda frase, quem dorme pouco se sente irritado, poderia ser retirada, então, ali do texto, na hora de fazer um resumo. Por quê? Porque isso é algo, gente, que a gente sabe. Lembra que a prof falou antes para vocês? Lá na questão de que algumas informações que são óbvias, que são lógicas ali, né? Né, a partir do nosso conhecimento de mundo, nós conseguimos então deduzir, podem ser retiradas do texto. Então, é claro, gente, quando a gente dorme mal, quando a gente não consegue dormir direito, aí ficar irritado, essa irritabilidade, ela é muito comum aí de acontecer, tá? Então, nessa frase, se vocês retirarem aí a segunda, né? Retirarem aqui essa segunda oração, vai ficar tranquilo aí, porque vocês conseguem, a partir da primeira frase, fazer essa inferência, então, desse conhecimento de mundo que vocês têm. A atividade 2, vocês têm aí que relacionar essas frases ali
com o procedimento que a gente utilizou ali na sumarização. Então, lá na letra A, a gente conservou todas as informações porque elas não são resumíveis. Então, a letra A, a gente conserva ela. Apesar de que se eu tirar a atividade, como a prof falou lá para vocês, daria na mesma também, tá? Mas a letra A, então, a gente conserva as informações. A letra B, o que que a gente faz? Na letra B, a gente apaga aí as explicações e os sinônimos. Na letra C, nós apagamos os exemplos. E na letra D, então, foi o apagamento aí de conteúdo que pode facilmente se inferir aí, né, com base no nosso conhecimento de mundo. Então, a sequência ficou aqui D, C, B, A, certo? E aí nós chegamos então à página seguinte, que vocês têm um outro texto aí, então. E nesse texto, um pequenininho ali, deixa eu só para eu arrumar aqui pra gente, para ficar melhor. Aqui. Então, olha só, o texto é Xerox, nada se cria. Então, vai ter um textinho aí que vocês vão fazer a leitura aí para a prof, né? A prof vai fazer, melhor fazer junto com vocês aí, porque é rapidinho, ó. Ele diz, Xerox, sinônimo no Brasil de fotocópias. A Xerox é uma multinacional fundada em 1906 com o nome de The Royal... aí, prof, agora não vou dar conta de falar esse nome todo, não. Hello Company. Quem fala inglês aí ajuda a prof depois. As fotocopiadoras criadas pela empresa em 1950 ganharam o mundo e para se diferenciar da concorrência, a empresa cunhou o termo xerografia e mudou seu nome para Halon Xerox. Será que é assim? Não sei. Com o tempo, vamos pedir para a prof Má, né? Com o tempo virou só Xerox. Mas em vez de copiar, a empresa inventou muito. Ela inventou, por exemplo, o mouse e a interface virtual dos computadores, copiados pela Microsoft e pela Apple. Então, olha só, queridos. Aí eles fizeram uma pergunta aqui para vocês, né? As empresas, a que empresas o título parece se aplicar? Justificar então aí a resposta. As empresas se referem então aí a Microsoft e a Apple, né? Que copiaram, então vocês encontram aí a resposta no finalzinho do texto, porque eles copiaram então aí o mouse e a interface virtual aí dos computadores, tá? Então, a essas empresas aí o texto se refere, então, nada se cria, tá? É esse título aí, então, que tem o ditado, né? Nada se cria, tudo se copia, então eles utilizaram aí também desse dito popular para a inscrição, né, para escrever, né, melhor dizendo, esse texto aí então e fazer menção a essas duas empresas. E nós temos então agora, um finalzinho aqui, uma reflexão aí sobre a língua portuguesa, né, então aí os verbos aí, verbo transitivo, verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, enfim. Então, olha só, aqui eles pedem para que vocês identifiquem no texto aquele núcleo do sujeito, os verbos a seguir se relacionam. Então, olha só, o verbo ganharam, a prof colocou aqui, está lá na terceira linha do texto. Ganharam ali, gente, se refere então a fotocopiadoras, tá? A letra B, cunhou, está na quarta linha o verbo lá conjugado, né? Cunhou se refere à empresa, assim como mudou também está se referindo à empresa. Mudou está lá na quinta linha do texto. E se refere então aí a Xerox, tá? Que está lá na primeira linha do texto. Então, eu vou repetir para vocês, ó. Ganharam fotocopiadoras, cunhou empresa, mudou empresa e é Xerox, tá? E aí nós temos então uma outra atividade, que é a atividade 5, que pede para que vocês assinalem as alternativas que contêm a classificação correta das formas verbais retiradas do texto. Então, ó, esses verbos aí, eles aparecem lá no texto, todos eles, tá? E aí eles classificaram ali, né? Por exemplo, o verbo ganhar, eles classificaram como um verbo transitivo indireto, assim como diferenciar-se. O copiar como um verbo intransitivo, o cunhar como verbo transitivo direto e o mudou como um verbo intransitivo. Então, primeira coisa aí,
Será que todas elas estão certas? Será que cada um desses verbos dentro do texto lá, eles exercem essa função ali, eles têm essa classificação? Então, olha só, o prof vai ajudar vocês aí. Na letra B, quando ele usa ali o diferenciar-se, eles classificam como verbo transitivo indireto. Por que que ele é um verbo transitivo indireto, gente? Porque ele precisa de preposição. Olhem lá no texto, não está escrito lá para se diferenciar? Então, olha só, gente, ele precisa sim de uma preposição. Então, a alternativa B está correta, tá? A alternativa C também está correta porque eles classificaram como um verbo intransitivo. E é um verbo, então, que ele não vai precisar de complemento ali nenhum, tá? Então, a letra C também está correta. E a letra D, eles colocaram que cunhar é um verbo transitivo indireto. É indireto? Perdão, verbo transitivo direto, tá? É sim, por quê? Porque ele tá aí, então, ele não exige aí da gente o uso de preposição. Se vocês olharem lá no texto, tá lá na quarta linha, tá lá na quarta linha do texto. Ele diz, a empresa cunhou. Então, a gente não tem aí o uso de uma preposição, tá? Então, as alternativas que estão aí corretas são a alternativa B, a alternativa C e a alternativa D, tá? Na atividade 6, tem o seguinte. Releia esta oração e identifique a função sintática dos termos destacados. Então, que termos são? A Xerox é uma multinacional. Então, destacaram aí para vocês a Xerox e uma multinacional. E aí, qual é o sujeito aí dessa frase, gente? O sujeito da frase vai ser a Xerox, certo? Então, vocês só vão escrever aqui na frente para a prof que esse é o sujeito. E uma multinacional será, então, aí o predicativo do sujeito. Então, vai ser aí o predicado desse sujeito, então, certo? Então, aqui, sujeito e aqui, predicativo do sujeito. No exercício 7, vocês pede aí para que vocês façam um resumo desse texto ali de cima, né? Do texto 3, que é nada se cria, utilizando apenas 3 linhas. Então, vocês podem seguir aí aquela técnica lá de sumarização. Então, leiam o texto e vão lá vendo se tem alguns elementos ali que vocês podem retirar, o que vocês podem retirar desse texto, se tem exemplos, se tem justificativas, e aí vocês vão resumir todo esse texto em apenas 3 linhas. Esse é o desafio, então, aí de vocês. Nono ano é uma proposta curtinha, que a gente tem, então, aí a proposta 2, depois já aparece aí a proposta 3 para vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, o prof vai voltar lá para nossa outra cena aí, então, qualquer dúvida que vocês tenham, só mandar mensagem para a prof, perguntar, que eu vou auxiliando vocês aí, então, na medida do possível, tá? Um grande beijo da prof, se cuidem e até semana que vem.